tá entrando. Então, Vanessa é a secretária nacional de mulheres do PCdoB. Ela foi senadora entre 2011 e 2019, também foi vereadora de Manaus, foi deputada federal pelo estado do Amazonas, e em 2014, Vanessa foi líder do partido, né, do PCdoB no Senado. Então, é apenas com mais essa grande militante, né, com a mulher que tem toda essa trajetória na política, que nós vamos já conversar e poder ouvi-la. Acabei de te apresentar, tudo bem. Seja bem-vinda, é uma honra para a gente conversar muito com você. Obrigada, muito obrigada. Quero agradecer o convite, a Aline, dizer da alegria de eu estar aqui, agradecer a Olga, nossa secretária de Mulheres aí do Rio Grande do Norte, quero cumprimentar. A Patrícia ouvi essa tua última fala, Patrícia, eu ficaria ouvindo você um bom tempo aqui, viu? Adorei a forma como você aborda essas questões da mulher, não é? Então, é uma alegria estar com vocês, que eu sei não é só do Rio Grande do Norte, do Brasil inteiro, para esse bate-papo, mesmo que rápido, mas um bate-papo importante. Cumprimentá-las pelo trabalho que desenvolvem aí no Estado, e desde já dizer, viu, gente, eu queria muito ser do Rio Grande do Norte, porque acho que vocês têm uma governadora e um vice-governador que estão à altura da nossa gente, né? Claro, passam por muitas dificuldades, mas são pessoas que a gente conhece há muito tempo. O Antenor, nosso querido do partido, Fátima Bezerra, que foi deputada, minha colega senadora, enfim, é um dos estados que a gente pode dizer, ele trilha um caminho para poder superar os problemas e garantir uma qualidade de vida para a nossa gente. Uma alegria estar aqui, viu, gente? Muito obrigada, Aline, Olga. Igualmente, Vanessa. Para nós é uma alegria muito grande, né? Poder ele ouvir, eu fiz a sua apresentação e dizer que a gente vai conversar com uma das grandes lideranças, né? Femininas e feministas na política, que a gente sabe que faz toda uma diferença. Vanessa, como o tempo é curto, né, e nós queremos muito lhe ouvir, nosso bate-papo tem esse tema, né, que é Bolsonaro nunca mais pela vida das mulheres, contra o machismo, o racismo e a fome, né, que também é o que move os atos e a mobilização das mulheres nesse 8 de março. Então, eu queria que, inicialmente, para a gente introduzir o debate aqui, depois as meninas vão te fazer também perguntas e conversar com a gente, que você pudesse traçar um panorama, né? Sobretudo porque você tem essa grande experiência política de ser senadora, e nós acompanhamos a CPI da Covid, as consequências, e todas as consequências que essa pandemia trouxe à vida das mulheres, né? Além de todas as dificuldades políticas. Então, a gente queria lhe ouvir um pouco sobre como você enxerga esse 8 de março, né? E especificamente esse 8 de março de 2022, né? Todo esse cenário político e com a perspectiva eleitoral também que nós temos. Aline, só uma pequena correção. Boa noite, Vanessa. Nem vou repetir da honra que me estar com você aqui. É só um pequeno esclarecimento. Na verdade, a nossa atual secretária estadual de Mulheres é a nossa valorosa camarada Rosa Mello. Rosângela, eu sou a ex. Agora é a nossa valorosa camarada Rosa Mello, que está vindo aí somar conosco, vem da Confederação, do PPL, enfim, Rosângela Mello, ela está aqui conosco, só isso. Gente, muito obrigada, viu, Olga? Obrigada aí pela correção. E dizer o seguinte, porque a gente é um compromisso, eu mal acabo estou com o outro aqui pedi licença para sair, já havia falado com Olga, porque foi Olga que fez contato comigo, não é? Mas a Rosa dizer o seguinte, que nós estivemos juntas sábado de carnaval, não foi, Rosa? Pois não, mas Olga é nossa grande secretária também, somos a dupla aqui. Nós estivemos juntas na reunião, você veja, em pleno sábado de carnaval, tudo bem, que por conta da Covid a gente fez um carnaval diferente, mas não deixava de ser um sábado de carnaval, nós estávamos reunidas, todas as secretárias praticamente do Brasil inteiro, não é, Rosa? E a Rosa fez uma intervenção assim muito valorosa, uma intervenção muito importante na nossa reunião. Desculpa, viu, Rosa? Estou aqui, me penitenciando. Isso acontece, né? Mas vamos lá, viu, gente? Aline,
você fala sobre o 8 de março. A gente falou sobre isso também sábado, né? A gente está apenas socializando um pouco, compartilhando as impressões que nós temos coletivamente dentro do partido. Primeiro, a gente faz uma saudação profunda ao fato de que esse talvez seja um dos 8 de março mais unido, não é? A gente conseguiu uma grande convergência de todos os segmentos que trabalham, que defendem os direitos das mulheres, ou seja, das feministas e dos homens que estão nessa trincheira democrática. Nós conseguimos uma grande unidade, né? Temos um único manifesto que representa todas as correntes progressistas, né? Que o tema é exatamente esse que você falou, contra Bolsonaro pela vida das mulheres, porque nesses últimos anos, principalmente, a gente vem enfrentando um ataque profundo, né, em todas as nossas conquistas. Não é o que a gente está deixando de ganhar somente, é o que nós temos perdido e o que nós ainda sofremos de ameaça que eles tentam nos tirar. Então, eu digo assim para as pessoas, dizer, mas o governo passado foi um governo muito ruim, que começou tudo com ele. Não, eu pergunto assim, gente, vamos deixar nomes de lado, vocês têm que olhar para cada um, olhar para si, cada mulher olhar para si, cada homem, cada família olhar e dizer o seguinte, a minha vida está melhor do que era há 5 anos? Ou será que a minha vida piorou? A nossa vida piorou muito. E principalmente a vida das mulheres. A gente vem alcançando níveis terríveis de desemprego, de falta de renda, de exploração no mundo do trabalho. A inflação nunca, e há tanto tempo, não era como é hoje, não é a gasolina, a quase R$7. O preço do gás de cozinha, nossa, 100 e poucos reais o botijão. Então, é uma situação terrível que o Brasil passa. E quem mais sofre com isso são as pessoas mais pobres, são os mais humildes, e nesse aspecto as mulheres são as que mais sofrem. Então, nós que somos do movimento feminista, e é bom que, às vezes, muita gente que não sabe exatamente o que significa, acaba comprando aquela ideia que esses bolsonaristas espalham por aí, né? Feminismo é coisa ruim, feminismo não é bom, não é que essas mulheres lutam contra os homens, nada disso. A luta feminista é a nossa luta pela construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade de igualdade entre homens e mulheres. Portanto, a nossa luta, a luta feminista, é uma luta que tem que se travar ao lado dos homens, mulheres e homens, lutando por uma sociedade mais igual, porque, lamentavelmente, apesar de muitas conquistas que nós tivemos, e agora, recentemente, a gente comemorou 90 anos do direito ao voto, veja bem, só 90 anos do direito ao voto feminino, nem um século tem, a gente olha e percebe que muitos avanços a gente conseguiu, mas tem muito que avançar, porque enquanto a gente trabalhar e ganhar menos, enquanto a gente for sobrecarregada com as tarefas domésticas, enquanto a gente ainda sofrer discriminação só pelo fato de ser mulher, sofrer violência doméstica, feminicídio, a gente precisa continuar na luta, não é? Então, eu não diria nem, Aline, o 8 de março, mas esse mês de março, e hoje é dia 2, começamos agora o mês de março, é um mês em que a gente tem que refletir muito, toda a sociedade, refletir muito sobre a condição da mulher, né? Sobre ainda a discriminação de gênero que acontece na sociedade, que nós temos a convicção plena que vivemos numa sociedade capitalista onde há uma intersecção profunda entre a exploração de classe, a discriminação de classe, de gênero e de raça, né? Então, a gente precisa fazer essa análise desprovida de qualquer preconceito, né? Desprovida de qualquer preconceito, buscar no conhecimento, buscar na ciência respostas, né, para tanto sofrimento da maioria da população. E, a partir desse conhecimento, do domínio dos fatos, a gente ia à luta, porque não há outro caminho. Não há um outro caminho capaz de promover as mudanças que nós precisamos do que o caminho da organização e da luta social. Portanto, o mês de março é um mês que a questão do gênero tem que estar
tem que estar posta na primeira ordem, e a gente conseguiu o que não tem sido muito fácil, unidade de todos os segmentos que atuam na política brasileira, os segmentos progressistas, obviamente, para que a gente possa somar a nossa voz, unir as nossas forças e avançar, não permitir mais retrocesso. E, obviamente, que defender direitos, defender o progresso social, defender emprego, defender as coisas boas, passa necessariamente pela saída de Bolsonaro no poder, né? Então, por isso que pela vida das mulheres e fora Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele é incompatível com a vida, né? A pandemia deixou isso bastante evidente e incompatível com a vida das mulheres, né? Desde a saúde física, a saúde mental, a condição de ter uma vida digna, né? Sem dignidade não existe vida, não existe a possibilidade de construção de um bem viver. E eu queria chamar Rosa, né? Vamos ouvir o que Rosa tem aí de provocações, de pergunta, para que a gente possa continuar lhe ouvindo, Vanessa. A nossa Vanessa, né, ela já teve e tem, né, um papel destacado na política, né? Lembro das suas falas, né, muito boas no Senado, né, como sua postura aguerrida, comprometida, né? Então, Vanessa, é um desafio para nós, mulheres, estarmos ocupando esse espaço de poder, ao mesmo tempo que é extremamente necessário. Veja a diferença, né, da nossa bancada feminina e do PCdoB, que tem uma bancada com a presença em termos relativos grande de mulheres, o quanto a gente brigou pelo auxílio emergencial, por questões assim muito decisiva, né, que nos cabe, né, que está ardendo na carne das mulheres, na verdade. Mas é um desafio. Como a gente ocupar mais espaço, como assegurar mais representações de mulheres aí nesse espaço? Bem, Rosa, mais uma vez, desculpa, viu, Rosa? Tranquilo. Desculpa a minha falha aqui, mas olha, você fala o seguinte: é um desafio as mulheres ocuparem os espaços de poder, e é verdade. Não deveria ser, né? Não deveria ser, mas infelizmente ainda é um desafio, porque 90 anos depois do direito do voto, e veja bem, não foi a lei, e o Rio Grande do Norte foi o primeiro, isso que o Rio Grande do Norte, eu estou falando da lei nacional, né? Mas o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado onde as mulheres tiveram o direito ao voto, né? Elas votaram, né? Foi depois anulado, mas elas votaram, ou seja, eu estou falando com mulheres que foram precursoras de um estado que foi precursor nessa luta sufragista, né? Que é uma luta pelos próprios direitos humanos, né? Então, 90 anos depois dessa conquista, desse direito nacional, e assim foi em grande parte do mundo, porque não são só as brasileiras que sofrem discriminação, é a organização política, econômica e social que vigora na maior parte dos países do mundo, que é o capitalismo, que leva a nossa exploração ao extremo, que leva à discriminação também de gênero e de raça, não é? Mas, enfim, 90 anos depois, a gente chega e vê que nós só ocupamos, em média, 15% das cadeiras do parlamento. É muito triste. É muito triste. Portanto, ocupar espaços de poder continua sendo um dos nossos maiores desafios, um dos maiores desafios das mulheres. E tem muita gente que diz assim, mas por quê? Mulher tem que ocupar o poder? Claro que nós temos que ocupar o poder, porque nós trabalhamos produzimos quase a metade de toda a riqueza. Por que não ocupar o poder ao lado dos homens? Nós não queremos ser maioria, nós queremos estar lá porque a nossa luta é pela paridade, estarmos ao lado dos homens para junto fazermos as leis, fazermos os orçamentos, para garantir um tratamento e uma condição de maior igualdade.
entre os gêneros. É isso que nós precisamos fazer, porque se a mulher não está representada, e mundialmente esse indicativo é utilizado para medir o nível de democracia dos países, né? O índice de presença das mulheres nos espaços de poder, ele é utilizado para medir o índice de democracia, e o Brasil, portanto, é um dos países menos democráticos do mundo. Na América Latina, no mundo inteiro, nós ocupamos, eu acho que a 154ª posição quanto à presença das mulheres no poder, não é? Então, você pergunta como a gente enfrentar esse problema para ampliar a nossa presença. Primeiro, dizer o seguinte, que o mundo capitalista ele promove uma divisão sexual do trabalho, né? Ele faz com que homens sejam a figura masculina seja uma figura ligada ao poder, ao mando, e as mulheres, a figura feminina, seja ligada aos cuidados, portanto, à obediência. Homem serve para mandar, homem serve para dirigir, e mulher serve para cuidar. Então, é essa ordem que nós precisamos reverter. Sabe por quê? Porque desde que aconteceu a primeira Revolução Industrial, é que o mundo precisou da mão de obra feminina e a mulher foi trabalhar fora. Só que ela começou a trabalhar fora para também sustentar os filhos, e hoje 40% das famílias são sustentadas por mulheres, não é? Mas nós, né, eu digo elas, mas nós continuamos a acumular quase que sozinhas as tarefas domésticas, ou seja, a gente cuida de filho, a gente cuida da casa, a gente cuida da mãe, a gente cuida dos idosos, e eles mandam não, porque isso é algo que também traz sofrimento às mulheres. Isso leva à destruição das famílias, né? Porque leva à violência a partir do momento em que um gênero se acha superior ao outro, ele dispõe do corpo da mulher como ele bem entende. Aí isso leva à violência, isso leva ao feminicídio, né? Então, o nosso desafio ele tem vários aspectos. Rosa. Um deles é mostrar, né, conscientizar as mulheres de que essa é uma luta necessária e de que não é natural esse tipo de opressão, essa forma de opressão que as mulheres, as negras, sofrem no mundo e no Brasil, principalmente. Segundo, a gente vem, eu que estive no parlamento tanto tempo, você aqui registrou, o PCdoB é um dos partidos que tem o maior percentual de mulheres no parlamento, porque a gente valoriza na prática as mulheres, não é? A gente tem lutado muito, por exemplo, para a política de cotas, aumentar e modificar a política de cotas, né? Hoje nós temos, por exemplo, para o parlamento, uma cota de reserva, de vagas, né? Garantia de vagas nas chapas de candidaturas. A gente quer de cadeira. A gente quer o espaço para a mulher lá. É isso que nós queremos, não é? Então, entendendo que cada vez que a gente consegue aumentar o percentual das mulheres no parlamento, a gente está dando um passo a mais para garantir melhor qualidade de vida às mulheres, né? Eu vi aqui a Patrícia falar sobre a pobreza menstrual, né? São mulheres que ganham tão pouco que não têm dinheiro para comprar preservativos. E antigamente, quando eu digo antigamente, Rosa e né? Eu vejo que a Patrícia é a mais jovem daqui, mas logo nós vivemos ainda muito tempo que era tabu falar disso. Era tabu falar disso, né? Hoje a gente está superando isso que nunca foi e não deve ser visto como um tabu, porque é uma questão natural, não é? Que deve ser enfrentada, como a gente está lutando muito para ter políticas para garantir esse direito à mulher, esse direito às mulheres, né? Então, ter a nossa representatividade de acordo com a nossa participação na sociedade, com o nosso protagonismo, é fundamental. Joia, Vanessa. É só que você falou de preservativos, é absorvente, são absorventes. E é um cenário é mesmo, muito... Eu estou trocando tudo hoje, né? A gente entendeu. E é um cenário muito, muito ruim, e nos estudos feministas já teóricas que desenvolvem a questão da feminização da pobreza, Olga trouxe aqui no nosso primeiro momento a questão das chefas de família,
e desse cenário que é desolador, né? As mulheres chefas de família que ou perderam seus empregos, ou estão no desalento, ou o salário é tão ruim e a carestia está tão grande, a inflação tão grande, o preço dos alimentos tão alto, que a pessoa tem que escolher entre comer ou morar. E aí todos os utensílios de higiene pessoal e o absorvente, que é uma coisa tão básica, né? Para muitas de nós, acaba ficando relegada. E aí você trouxe muito bem a importância das mulheres no parlamento, porque foi uma mulher que apresentou, né, a lei, né? E o presidente vetou o recurso, né? Quando a gente viu aí de forma o orçamento secreto e tudo mais, né? Para isso não faltou dinheiro. Mas queria trazer aqui Patrícia para fazer a sua abordagem. Patrícia, com você. Certo, Alina, obrigada. Eu queria primeiro cumprimentar, né, Vanessa, dizer que é uma honra, assim como todas disseram, que é uma honra poder estar aqui participando desse bate-papo com você, né? E a minha pergunta é muito pegando um gancho no que Rosa trouxe também sobre essa questão de mais mulheres na política, de mais mulheres eleitas nos espaços de poder, mas trazendo uma reflexão com relação a um incremento a mais que nós teremos esse ano, que são as federações partidárias, né? Então, eu queria saber, na sua opinião, de que forma você visualiza o impacto das federações partidárias na garantia de mais mulheres candidatas em 2022 e, consequentemente, também de mais mulheres eleitas em 2022. Como você avalia o impacto das federações nisso? Então, Patrícia, vocês viram que eu estou trocando tudo, e façam isso. Se eu trocar mais alguma coisa, me chamem a atenção, viu? Porque tem dia que eu estou assim, que são tantas atribuições que a minha cabeça quase que dá choque. Mas, olha, deixa eu dizer. Primeiro, eu ainda estava no Senado quando o Congresso aprovou uma legislação que promoveu mudanças profundas, né, no sistema político eleitoral brasileiro. E uma dessas mudanças foi a proibição de coligações. Até o nosso partido votou a favor à época, porque nós havíamos feito um acordo de que seriam proibidas as coligações, mas no lugar da coligação teríamos a federação, ou as federações. O que isso significa? Muita gente não tem nem ideia do que seja. A coligação, gente, é quando um partido, ou dois ou mais partidos, se juntam apenas durante um processo eleitoral. Digamos, eleição para prefeito de uma cidade. Vários partidos A, B, C, D, Y, Z se juntam para apoiar aquele prefeito e lançar uma chapa para a Câmara de Vereadores, não é? Isso é a coligação. Acabou a eleição, acaba essa união. A federação, não. Ela é uma união permanente. É uma união que vai ter que durar, no mínimo, 4 anos. Então, óbvio que se é uma união permanente, é uma união que vai vigorar durante um processo eleitoral e depois durante todo aquele mandato, toda aquela legislatura. Então, isso faz com que se juntem apenas quem tem semelhança programática, quem defende, eu não digo exatamente as mesmas ideias, porque se defendesse as mesmíssimas ideias, não seriam vários partidos, seria um único, né? Então tem as suas nuances, as suas diferenças, mas no geral, e no que é importante, são partidos que têm uma ideologia, uma composição programática muito semelhante. E eu digo, Patrícia, que isso, a conquista da federação, porque na época o acordo não foi mantido, e a federação não foi aprovada, e ela foi aprovada agora esse ano, ou seja, vigorará pela primeira vez nessas eleições gerais de presidência, Senado e deputados federais e estaduais. E essa foi uma das maiores conquistas que a gente teve na política brasileira dos últimos tempos. Por quê? Porque ela vai estratificar melhor a política. Porque antes misturava tudo, né? Então você não sabia se aquele partido, mas como é que pode? Um partido que votou contra a reforma trabalhista está junto com o partido que votou a reforma trabalhista, ou seja, ela vai permitir que a política brasileira fique melhor delineada. Eu costumo dizer, não é? Que é a politização da própria política, não é? Então, federação é muito importante, não é? É um instrumento que não veio para salvar pequenos partidos, como muitos dizem, não, é um instrumento que veio para valorizar
a política. Vários países do mundo você vê as coalizões, não é? Coalizões mais à esquerda, coalizões mais progressistas, coalizão mais conservadora. Então, isso vai acontecer no Brasil. Então, a gente já vê vários partidos se mobilizando, não é? Os neoliberais tentando se juntar. Nós, que somos os partidos que representam os partidos mais populares, mais progressistas, que lutam pelos direitos da maioria, a gente vem esboçando já, as direções dos nossos partidos vêm esboçando a formação de uma federação, que possivelmente, eu sou muito otimista, reúna o nosso partido, o PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, o PSB e o PV. A gente quer outros partidos, porque tem outros partidos também que estão, partidos progressistas, que podem vir se somar. E não é uma frente só para as eleições, é uma frente para aplicar um novo projeto de governo. Eu dou um exemplo. A gente precisa muito promover algumas mudanças significativas, entre elas a revogação da reforma trabalhista. Não sei se vocês viram, 58% da população brasileira defende isso, mas não era assim na época em que ela foi aprovada. Eu estava lá no Senado, né? Eles mentiram para a população, dizendo que a reforma trabalhista ia gerar emprego, ia trazer direitos, acabar com privilégio, nada disso, né? Então, óbvio que se você tiver uma grande coalizão, uma junção de parlamentares em torno deste programa, daquele governo, você tem condições de ampliar ainda mais e aplicar o programa de governo que venceu as eleições. Então, isso é muito alvissareiro. Essa possibilidade das federações, viu, Patrícia, é a grande inovação da política brasileira, sem dúvida nenhuma. Excelente, Vanessa. Nosso grande sonho, né, é que a gente avance para as cotas no parlamento, né, e as listas fechadas, para a gente poder também articular a participação das mulheres nessas listas, né? Aí a gente vai avançar bastante. Mas eu queria trazer agora a Olga, que ela tem uma palavrinha para nos dar também nessa conversa. Novamente, boa noite, Vanessa, tá? E já aproveitando para agradecer a sua participação, sempre tão disponível e solícita quando nós a demandamos. Obrigada. Em nome da Secretaria de Mulheres, Rosa vai fazer isso, mas eu também agradeço. Vanessa, suas falas foram tão completas, elas transitaram sobre todos os pontos, ainda que rapidamente, até pela questão mesmo do tempo, que contemplou as grandes questões que pautam a luta das mulheres, desde a luta, os desafios, não é? As perspectivas, as necessidades, enfim. Não vou ser redundante, porque você deu conta realmente do que é a luta, do que ela precisa fazer e aonde é que nós queremos chegar. Então, a minha pergunta, finalizando, porque já estamos nos encaminhando para o final, é uma pergunta bem pragmática, que tem a ver com alguns comentários que nós vimos aqui no chat. Não é? Então, bem pragmática. Parabéns pela sua fala desde já. Veja bem, em 2018, o grande mote, né, das mulheres contra o Bolsonaro foi a chamada campanha Ele Não, né? Ele Não, considerando aí que nós somos a maioria da população brasileira e que temos, né, no bojo a maior rejeição a esse desgoverno. Então, considerando que aquele mote lá, o Ele Não, né, foi muito bom, com toda certeza, defendemos, gritamos com convicção, e eu queria ouvir de você, nesse cenário de 2022, quando 4 anos se passaram, ele permaneceu, não teve impeachment que o pusesse para fora, enfim, está aí o Bolsonaro. Como é isso que está lá, uma das perguntas de uma das nossas ouvintes camaradas. O que é que você diz? Que estratégias, né, de lutas, para além das que nós já colocamos, que você já colocou, em termos de uma palavra, de um mote, de alguma coisa que pudesse efetivamente sacudir, agora com mais força, essa campanha pelo Fora Bolsonaro ou o Bolsonaro nunca mais. O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, Olga, primeiro dizer o seguinte, que em 2018 a parcela da sociedade que mais resistiu contra o Bolsonaro foram as mulheres. Foi a parcela das mulheres. E hoje,
passado-se quase 4 anos depois, continua sendo a mesma coisa. E basta a gente ler as pesquisas. A maior parcela da população brasileira que rejeita o Bolsonaro são mulheres, não é? É a maior parcela, no Brasil inteiro, em todas as regiões. E por quê? Porque as mulheres são as que mais sofrem. Né? Vocês estavam falando disso antes de eu chegar, e depois que eu cheguei, nós estamos falando sobre isso. A feminização da pobreza é a mulher que mais sofre com desemprego, foi a mulher que mais sofreu com o descaso do Bolsonaro na pandemia. Primeiro, diretamente e indiretamente, de todas as formas, porque 70% dos profissionais da área de saúde são mulheres. Porque as mulheres que cuidam das suas famílias, as mulheres que cuidam dos pais, cuidam das mães, cuidam dos maridos, cuidam de tudo. Então, fomos nós que perdemos os empregos. Então, as mulheres são as que mais sofrem. E aquelas que não estão desempregadas, elas veem a sua mão de obra cada vez mais precarizada. Eu me lembro, a gente comemorando a nossa vitória da PEC das empregadas domésticas. Vocês lembram, né? Que alegria, gente. A nossa comemoração não durou muito, porque eles acabaram com isso. Hoje, as empregadas domésticas que tinham carteira de trabalho assinada, elas foram transformadas em diaristas. Eu digo, a culpa não é da maioria das famílias, que não tem dinheiro mais para pagar a empregada doméstica. Então, se elas tinham uma pessoa mais tempo, elas diminuem, porque elas também perderam os empregos. Né? Então, as mulheres, eu não tenho dúvida, elas serão as grandes protagonistas, também foram em 2018 e serão agora em 2022. Seremos nós. E a nossa vitória, a vitória popular, será uma vitória feminina, uma vitória feminista. Eu não tenho dúvida disso. Começamos com o mês de março. Já começamos pela vida das mulheres fora Bolsonaro. Né? Então, a gente está apenas esquentando as nossas baterias para colocar as mulheres na rua. Não pense que vai ser fácil. Eu vejo as pesquisas, né, o ex-presidente Lula sempre na frente, lá na frente, aí muita gente dizendo, já venceu, já derrotou, o Bolsonaro já perdeu. Olha, eu vou dizer uma coisa, o Bolsonaro não pode ser subestimado, não pelo que ele faz, mas pelo poder que ele tem nas suas mãos. Eu vejo no meu estado, e aí no Rio Grande do Norte não deve ser diferente, que o que ele está fazendo com o nosso Brasil é desastroso, porque não há mais política do Luz para Todos, não há mais política do Minha Casa Minha Vida, não há mais política de expansão das universidades públicas, não há mais a política de educação. A saúde só não está pior por causa da pandemia, porque ela ia ser privatizada nesse governo também, como tanta coisa está sendo privatizada e destruída, entregue à mão do capital estrangeiro. Está aí o preço da gasolina, está aí o preço do gás. Aí o Bolsonaro vem com aquela fake news dele. A culpa é do governador, a culpa é da governadora, porque o imposto é alto. Mas peraí, quando a gasolina custava R$ 3,60, o imposto, o ICMS, era o mesmo percentual de hoje. E por que custava aquele valor e hoje está quase 7? Porque ele coloca em dólar. Ele coloca em dólar o preço da gasolina. E a quem interessa o preço da gasolina sem dólar? Aos acionistas que são estrangeiros. Eles que ganham. As petroleiras privadas que atuam aqui, elas que ganham. E o povo que paga todo dia, em real, é cobrado em dólar. Então, é muito difícil essa situação, não é? Mas, mas ele se manteve resiliente esses 4 anos, porque diferente da Dilma, que foi arrancada do poder, numa ação inconstitucional, e quem diz isso não é mais a Vanessa, quem diz isso agora é o ministro Gilmar Mendes, são todos os ministros do Supremo Tribunal. O último que falou foi, eu acho que o Roberto Barroso foi o último que falou isso. Então, o Supremo sabe disso. Eu estava lá à época, eles diziam isso para a gente, mas ela perdeu o apoio político, e a gente dizia, mas a perda de apoio político não leva ao impeachment, não leva. Então, eles tomaram o poder porque eles queriam tomar o Brasil de assalto. Eles queriam fazer a reforma da aposentadoria para dificultar mais a aposentadoria, queriam fazer a reforma trabalhista para tirar direito, queriam fazer a política do teto de gastos para tirar dinheiro da saúde, da educação, eles queriam, eles fizeram. Mas o que o Bolsonaro? Então, ele foi resiliente nesses 4 anos, porque cometeu muito crime e não foi tirado. E não foi tirado por quê? Porque ele compra a maioria dos deputados. Então, agora, ele tirou o dinheiro dos programas sociais e bota o dinheiro na mão de deputado.
Então, ele tem muito dinheiro para fazer demagogia, muito dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar muito contra ele. E nós, principalmente as mulheres, por isso que eu digo, não vai ser fácil a nossa luta nesse ano de 2022. Não vai ser fácil, mas eu confio muito na população e principalmente nas mulheres, na nossa força. E repito, será a nossa mobilização que a gente tá dando continuidade e reforçando agora de uma forma extremamente unitária, é que vai levar à vitória do povo brasileiro em 2022. E a vitória do povo brasileiro significa derrotar o Bolsonaro nas urnas. Então, a vocês todas, meninas, dizer o seguinte: a gente que está aqui nessa sala, quem está fora da sala, que nós temos esse ano um grande desafio, um desafio de retomar o Brasil para a nossa gente, para o nosso povo e para as mulheres brasileiras. Vanessa, como é bom poder ouvi-la, né? Ouvir aqui as meninas Olga, Patrícia, Rosa, e estar conversando contigo, que é a nossa secretária nacional também, com toda essa experiência e atuação na política e as mobilizações de rua, né? Porque a luta, a gente é um momento de resistência e também de afeto, né? Então, estar entre nós e conversar e ouvir outras mulheres que também estão na linha de frente é um combustível, né? A gente se alimenta também com gás para encarar esses desafios. Então, eu queria já agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Bate-Papo 65, né? Nosso 65 aqui, já passamos mais 5 minutos, né? Nosso programa é 65 por conta dos 65 minutos. Um dia a gente vai cumprir com rigor esses 65 minutos. Mas quando a gente tem Vanessa, Graziotin, Olga, Patrícia e Rosa para conversar, a gente não consegue cumprir esse tempo curto, mas eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer Rosa, agradecer a Patrícia, agradecer a Olga e a Vanessa, para quem eu já passo para fazer as suas considerações finais e dar suas últimas palavras aqui para o nosso povo do RN, para as mulheres do Brasil todo e para quem está nos assistindo agora. Minhas palavras, Aline, são só de gratidão. Muito obrigada, e eu serei bem breve para nós nos aproximarmos o máximo dos 65 minutos. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo, Vanessa. Beijo, meninas. Tchau. Parabéns, gente. Tchau, tchau.